E aí, galerinha, muitos conhecidos, alguns que eu não via há muito tempo. Bom, então, bem-vindo ao Papo de Montanha. Essa é uma reunião que a gente faz lá no clube toda segunda, terça-feira do mês. E ano passado fez 10 anos, então a gente já tem 11 anos aí com esse evento mensal. E se nós estivéssemos em condições normais, seria lá no clube, com bebida, comida, tem sempre uma geladeira abastecida, fica bem legal. É, mas, dadas as circunstâncias, né? Vou deixar o convite aqui para você ir lá conhecer o clube. Você já esteve lá, na sede do Light? Na sede, não. Só Ah, conheci um então. pessoal lá no evento, né, na ATM, lá na Urca, Aham. mas nunca fui na Ah, sede sim. ainda. Mas um dia, quem sabe, será possível. Então fica aí o convite para a gente fazer um próximo papo presencial, né? Depois que estiver todo mundo vacinado. Vou, com Eu tive, eu certeza. tive, eu tive uma notícia aí extra oficial de que em alguns lugares a vacinação já chegou na nossa faixa etária. Então, tá perto aí de É, melhorar as coisas para a gente. Bom, queria pedir, queria agradecer a sua presença, né, antes de tudo, e pedir para você falar um pouquinho de você, como é que surgiu o Caminho do Guerreiro, quem é o Gabriel dentro do contexto da escalada, do montanhismo, e, bom, fazer uma breve apresentação para quem ainda não te conhece. beleza. Meu nome é Gabriel Veloso, tenho 32 anos, escalo mais ou menos uns 10 anos. Comecei escalando em Brasília, visitando um pouco assim, os picos de boulder aqui em Concalzinho, com o Brother Deco, que inclusive está aqui presente. E conheci também o Guilherme Pau, que foi quem me apresentou o livro do Caminho do Guerreiro da Rocha a primeira vez, versão em espanhol. E aí, desde que eu assim, comecei a escalar, eu sempre curti muito, eu nunca escalei muito via, né? Escalava boulder. E aí, infelizmente, eu sofri uma lesão, caí de um boulder e, assim, rompi os ligamentos, fiquei parado um tempo, né? E aí, nesse tempo que eu fiquei parado, que eu parei para ler o livro que o Guilherme tinha me emprestado. E aí, nessa hora, eu percebi, assim, caraca, se eu tivesse lido esse livro antes, talvez eu não teria me machucado como eu me machuquei. Porque foi falta de análise de risco e, assim, vários fatores que eu consegui perceber. E aí eu decidi traduzir o livro, já que eu estava cheio de tempo sobrando, estava lesionado de cama. Aí eu decidi traduzir o livro para o português. Foi quando eu entrei em contato com o autor, né, o Arno, e ele gostou da ideia, ele aprovou assim a tradução que eu já tinha começado, e foi meio que o processo que foi acontecendo. Com isso ele treina também, né, outros treinadores para darem esse curso de treinamento mental. E eu mostrei interesse em aprender. E aí ele veio para o Brasil. Primeiro, ele veio só para dar uns cursos mesmo, inclusive foi no, na ATM, né? Foi uma experiência muito diferente, muito incrível. E aí, no outro ano, 2016, ele veio e a gente fez uma turnê pelo Brasil, ele me ensinando, assim, me treinando para conseguir aplicar esse curso aqui, no Brasil. E é isso. E hoje esse material está aí disponível e eu me sinto muito honrado de conseguir transmitir isso para as pessoas e tanto pelos livros como pelo curso. Eu acho que o resultado, assim, e o contato que a galera tem com o material e comigo está sendo bem positivo. Eu vou falar um pouco sobre o método do Caminho do Guerreiro da Rocha em si, que é um método de treinamento mental para escaladores. Aí, primeiro, é interessante a gente saber o que seria o treinamento mental, né? Sim, existem várias definições, vários pontos de vista,
mas um que eu concordo é esse, que são práticas com o objetivo de desenvolver os processos mentais e aumentar a capacidade de aplicar as habilidades físicas e técnicas sob estresse. Então, o que seria esse aspecto mental, né? Essas habilidades? Seria autoconfiança, motivação, tomada de decisão, controle emocional, comunicação e concentração. Então, tudo isso faz parte desse âmbito mental que é muito importante na escalada, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essas habilidades e vocês vão ver como eles se encaixam ao longo dos processos do curso. Então, assim, na escalada, são vários aspectos, né? Mas os principais eu acredito que são o aspecto técnico, o físico e o mental. Eu diria que todos são bem parecidos, né? Como se fossem 33% para técnico, 33% para físico, e eu diria 34% para mental, só 1% a mais, porque se você não tem uma capacidade mental, assim, mínima, né, minimamente treinada, você não vai conseguir aplicar a força física ou a capacidade técnica. Então não adianta as pessoas só treinarem físico ou treinar a técnica, se na hora do estresse, que é normalmente que a gente encontra, né, quando a gente está escalando uma coisa acima ou no limite assim, do nosso nível, o aspecto mental tem que estar em dia, senão a gente não vai conseguir aplicar. E aí, a força mental, né? O que seria ter essa força mental em dia? Eu acho que é a capacidade de manter a atenção no presente para decidir e agir mesmo sob estresse, né? Sob pressão. Ou seja, manter a nossa atenção no que a gente está fazendo, né? Na tarefa, seja ela escalar, seja ela pensar e descansar, que é uma coisa, inclusive, um ponto-chave no material do nosso curso. Aí, o método e os livros, né? Esses dois são o mesmo, que é o Caminho do Guerreiro da Rocha, e o outro é o Treinamento Expresso. No primeiro, o autor abrange uma parte mais filosófica do tema, né? Questões como aceitar responsabilidade, motivação ser mais baseada no processo do que na meta. E o treinamento expresso pega também essa questão do filosófica do guerreiro e bota na prática, que é basicamente o que a gente faz nos cursos. Então, para quem gosta de uma parte mais prática, o treinamento expresso é bem legal. Tem vários exercícios, muitas dicas e várias formas que a gente consegue ver concretamente esse aspecto, né, do treinamento mental. Como aplicar isso na nossa escalada. Aí falar um pouco sobre o Warrior's Way, né, que é o caminho do guerreiro, como se fosse o material. O autor é o Arno Ilgner, ele é um escalador dos anos 70, que fez muitas primeiras ascensões, né, que é uma coisa que ele fala, que ele sentia que se destacava pelo aspecto mental e sempre achou isso interessante. Então ele decidiu se aprofundar nisso e usando bastante literatura e tradições do guerreiro e de treinamento mental, ele fundou o Instituto Desiderata em 95 e desde então ele faz esse curso que é a clínica, né, de queda e comprometimento. Aí ele tem 3 treinadores licenciados nos Estados Unidos, 2 na Europa, um na América Central e eu aqui na América do Sul. E desde 2016 eu tive mais de 100 alunos fazendo curso e assim, vários estados e sempre foi uma troca muito legal, né? Muito positiva. Inclusive, muitas pessoas aqui do clube também participaram. Então, beleza. Qual que é a base assim do método? Por que chama Caminho do Guerreiro? Porque ele traz esse paradoxo da batalha, né? Que é o futuro contra o presente. Aí na foto vocês conseguem ver 2 samurais, né, lutando. Então, qual que é o objetivo deles? Basicamente, sobreviver, né? Mas se um deles estiver pensando em sobreviver, pensando no futuro, provavelmente ele vai ficar distraído e vai morrer. Então é um paradoxo. A gente quer sobreviver uma meta que está no futuro, mas a gente tem que focar no presente para conseguir essa meta. Então, esse paradoxo de trazer nossa atenção para o presente, mas sobre um estresse muito grande, é o principal ponto
do curso, né, desse material. Então, é isso. O poder mental é a capacidade de ter nossa atenção focada no momento, na tarefa, que é o que a gente vê nesse curso de queda e comprometimento. Qual que seria a tarefa, né? Na escalada, a gente tem duas formas de direcionar nossa atenção. Ou a gente está parado, usando a mente, pensando, né? Seja no chão ou nos pontos de parada, ali descansando. Nessa hora a gente usa a mente. E a outra forma de aplicar nossa atenção seria na hora da ação, né? Quando a gente está se movendo, usando o corpo e fazendo. Seja entre proteções ou os pontos de parada, quando a gente está na ação em si. Então, se a gente comprometer a nossa atenção com uma ou outra, a gente vai ter mais eficiência e mais poder mental, consequentemente. E, ao mesmo tempo, se a gente misturar, imagina, você está num descanso, só que está tenso, não está conseguindo nem descansar direito, nem escalar. Então, sua atenção está distraída e provavelmente você vai ou bombar e cair, ou vai desistir, né? Que também é uma reação que a gente tem, que é simplesmente cair nas tentações da mente, que seria, tipo, desistir mesmo, cair ou pedir para travar, várias reações que a gente tem. Então, beleza, mais um ponto-chave, aceitar a queda como parte da escalada. Então, não tem como a gente fugir desse detalhe, né, desse ponto. A queda faz parte da escalada. Então, se a gente está escalando no nosso limite, há grandes chances da gente cair muito mais do que não cair, né? Nunca conheci um escalador que avista 100% das coisas que ele escala, né? Então, aceitar que a gente vai cair é o primeiro passo. Então, quando a gente aceita isso, o que a gente precisa fazer? Ter experiências com as quedas. Ou seja, como cair com qualidade. Para, quando eu estiver escalando, eu não ficar distraído em escalar ou o que vai acontecer comigo se eu cair. Então, praticando a queda, a gente tem uma experiência de como cair com qualidade. E esses são os elementos que a gente pratica bastante no curso, né? Respiração, olhos, relaxamento e postura. Como está a nossa respiração, se ela está fluindo, se ela não está travada, se a gente não está em apneia. Como estão os nossos olhos, né? Se eles estão olhando para cima, se eles estão fechados. Uma coisa que é muito comum, né? A galera cai, normalmente fecha o olho, fica tudo travado. Então, não tem relaxamento. E postura. Como que é a nossa postura na hora de cair? Isso é uma prática, né? Uma habilidade que a gente tem que treinar. E quanto mais a gente treina, mais preparado a gente fica, mais reflexos a gente cria para, na hora de cair, a gente ter um reflexo melhor, né? Uma menor chance de se lesionar. Seja no boulder ou seja na via, né? Porque apesar da situação de queda no boulder ser um pouco diferente, a gente também tem muita situação de queda, né? E algumas podem ser até mais perigosas que se estiver escalando uma via esportiva, por exemplo. Bom, outro ponto-chave é o aprendizado incremental, que faz parte do processo de aprendizagem. Então, eu botei essa foto aí porque reflete muitas atitudes, né, que algumas pessoas têm, que já é querer pular um monte de degrau de aprendizagem. Já começa a escalar um mês, 3 meses já está querendo escalar muito além do próprio limite. Então, esse aprendizado incremental faz parte também do nosso processo. E a gente aplica isso com as quedas, por exemplo. No curso, a gente começa com quedas curtas, de top rope, para depois ir aumentando as quedas, para depois ir para as quedas guiadas. Por quê? Se a gente já começasse logo com uma queda de 4 metros para cada um, provavelmente as pessoas não iam aprender com tanta eficiência. Então, isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Pequenos passos. E aí é a nossa zona de conforto, né? Seria um gráfico mais ou menos da nossa mente. O verde, que é o centro, é a zona de conforto, que é o conhecido, o que a gente já sabe. Fora dela está a zona de estresse, né? Nessa primeira faixa amarela, que é o que está próximo da zona de conforto, é o desconhecido. Mas se a gente for muito além dessa zona de estresse, a gente pode entrar na zona de pânico, onde a gente fica travado, não sabe
sabe nem o próprio nome e tem dificuldade de agir, de pensar. Então, a gente tem que ter a capacidade de transformar esse estresse em aprendizado em pequenos passos, para não entrar nessa zona de pânico. E isso é muito importante porque cada pessoa tem um processo muito particular, né, individual e muito específico e único. Não adianta eu querer me comparar com uma pessoa que escala, não sei, há 2 meses e falar, não, vai lá, cai aí 2 metros que você não vai se machucar. Com certeza a pessoa não vai ter não tem a mesma experiência de queda e a chance dela estar nessa zona de pânico é muito maior do que ela simplesmente aprender. Claro que tem casos e casos, mas a tendência é essa, né? A gente transformar em pequenos passos o estresse em conforto. Outro ponto-chave são os olhos, né? Nossos olhos determinam aonde nossa atenção está. Então, se a gente está escalando, nossos olhos têm que estar na tarefa que é escalar. Mas imagina só uma pessoa que está escalando e olhando para baixo o tempo inteiro com medo de queda. A mente vai estar na queda e com isso vai estar distraída. Então, em vez de focar e ter eficiência na escalada, a atenção vai ficar dividida e tem chance dela cair. E a gente tem que aprender a direcionar a nossa atenção com eficiência. Então, se a gente vai escalar, vamos usar os olhos para ajudar nessa tarefa. E aí, eu botei 3 tarefas que normalmente a gente tem durante a escalada, né? Ou a escalada em si, a ação, ou a queda, ou a análise de riscos. Porque a gente, às vezes, está descansando, a gente tem que analisar o que a gente vai enfrentar, né? Quais são os obstáculos, se tem alguma, sei lá, algum perigo, né? Cactos, ou bromélias, ou animais. Outro ponto-chave importante. Desculpa aí, tá meio seco aqui. Outro ponto-chave importante é a resolução de problemas, né? A gente tem que ter a capacidade de resolver nossos próprios problemas. Então, em vez de pedir beta ou dar beta para uma pessoa que você vê que está escalando, a gente tem que ajudar essa pessoa a redirecionar a atenção para a tarefa e não ficar só dizendo o que ela tem que fazer. É muito mais eficiente para a pessoa conseguir descobrir os limites e resolver esses problemas do que simplesmente falar, vai lá na esquerda de ombro. Você até pode ajudar essa pessoa a escalar aquele lance, mas essa capacidade de resolver problemas vai ficar prejudicada. Então, quanto mais a pessoa souber resolver os próprios problemas, melhor ela vai se dar, né, com desafios futuros. Isso vale muito em escalada de montanha ou de vias, né? Que normalmente você está muito longe das pessoas ou não consegue nem escutar a pessoa que está te dando segue. Bom, uma parte importante também no curso é como confiar. Como que a gente consegue confiar na queda, na segue, na escalada? E a abordagem do curso é pequenos passos, né? Dando experiência com as quedas, tendo experiência com a segue, dando segue dinâmica. Então, fazendo uma segue dinâmica, você tem e gera mais confiança. E na movimentação, com exercícios que fazem a gente pensar e, consequentemente, escalar melhor. Porque a gente tem uma visão do que a gente quer fazer e uma confiança maior no nosso corpo. Outra coisa importante é a prática e a aplicação, né? Durante o curso a gente pratica bastante, de forma, às vezes, até forçada, né? Tem um exercício lá que são 3 respirações, aí depois cai, o que é uma coisa fora da realidade, né? Porque quando a gente está escalando, dificilmente a gente vai respirar 3 vezes. Então, a gente pratica para, no final, aplicar numa via de forma realista. Então, isso faz parte também, né, de criar aqueles neuroreflexos para o corpo conseguir aplicar na hora do vamos ver. Uma coisa que a gente
como disse, a gente analisa bastante no curso são as zonas de queda também. Se é uma zona de sim queda ou uma zona de não queda, né? A zona de não queda normalmente é a mais perigosa, é aquela zona que você não pode cair, senão o risco de lesão é bem grande. E a zona de sim queda seria aquela zona que você tem experiência, então você consegue cair e ter uma segurança e um risco mínimo de lesão. Os tipos de queda são bem diferentes, né? Tem distância, ou seja, quedas gigantes, quedas curtas, o ângulo, quedas pendulantes, quedas no negativo, no positivo, obstáculos como platôs, que nem eu já disse antes, colmeias, ninhos, diferença de peso entre segue e escalador, todos esses são fatores que influenciam bastante no tipo de queda. E quanto mais experiência a gente tiver com esses, melhor a gente vai conseguir reagir quando elas ocorrerem, né? E no curso a gente faz exercícios de movimentação para responder essa pergunta: como confiar no corpo sem deixar a mente interferir? Que é uma coisa fundamental, né? Como que a gente vai escalar a via no nosso grau máximo sem deixar a mente sabotar, sem deixar a mente falar, nossa, você não vai conseguir não, vai cair. Então, isso é o que a gente faz e investiga no curso, né? Como fazer o, a nossa mente simplesmente aceitar o que está acontecendo e não interferir. Bom, o objetivo do curso é basicamente explicado aqui nessa frase de Van Gogh. Coloquei meu coração e minha alma em meu trabalho e perdi a mente no processo. Então, nosso objetivo é fazer com que a gente esteja presente para a atividade, né? Que no caso é a escalada. E com isso a nossa mente não interferir. A gente não vai deixar a mente tomar conta, mesmo se a gente estiver num estresse muito grande, no esticão de 8 metros de altura, a gente colocando o coração e a alma e o corpo, né, principalmente na hora ali da ação, a gente não deixa a mente tomar conta. E um ponto importante, controlar o que podemos controlar. Muitas vezes a gente quer controlar a segue, quer ter certeza do tamanho da queda exato. Então, tudo isso faz a gente perder poder mental. Então, quanto mais a gente focar no que a gente conseguir controlar, mais poder a gente vai ter. E o que a gente consegue controlar? Nossa respiração, nossos olhos e o nosso corpo. Esses são 3 elementos que a gente consegue controlar independente do que estiver acontecendo. E outro ponto importante seria a nossa motivação também. Qual é a nossa motivação? O que você busca quando você está escalando? Você busca simplesmente encadenar, simplesmente mandar alguma coisa, ou o processo e o aprendizado? Então, quanto mais a gente analisar a nossa motivação, mais a gente pode perceber por que a gente está se frustrando com alguma coisa. Por exemplo, muitas pessoas se frustram porque não mandam um grau. Isso é um exemplo de que essa pessoa não quer se esforçar para ter esse objetivo, né, conquistado, essa conquista. Porque se a gente fica frustrado por não conseguir encadenar um grau, é porque a gente não quer dar o esforço merecido. Então, a gente tem que se perguntar o que eu estou fazendo de certo, né? O que eu fiz que mereceu minha atenção e o que eu ainda preciso aprender. Porque claramente, se a gente não manda alguma coisa, é porque a gente tem algo para aprender. Então, mudar a nossa motivação para querer aprender, para curiosidade e não para simplesmente mandar o que a gente quer. Aí o objetivo também, flexibilidade mental, que seria ter essa capacidade de suportar estresse, e a valorização do estresse é muito importante, porque a gente só aprende no estresse. Se a gente ficar fixo na nossa zona de conforto, a gente não vai aprender. Então, se a gente valorizar esse estresse, a gente vai aprender e com isso evoluir. Uma coisa que eu já vi muito, essa questão da dureza mental, né, que são truques assim, pensamento positivo. Por que isso
não tem tanto benefício? Por que que você não pode simplesmente falar, você vai conseguir, assim, botar um pensamento positivo que não seja realista? Sei lá, um exemplo nada a ver. Eu escalo o 6º grau e aí eu falo, não, eu vou conseguir escalar esse 9º grau só no pensamento positivo. Não, isso é irreal. Ou você achar que não vai cair e só botar um pensamento positivo que não tem muita base. Isso, em vez de nos dar poder, isso nos engana. Então, isso tira o nosso poder mental, né? Isso drena a nossa atenção. Então, em vez de simplesmente aceitar, ou sei lá, como diz, aceitar uma pressão mental grande, a gente tem que abraçar o estresse e fazer com que o processo seja a prioridade, né? A gente tem que aproveitar o processo e não simplesmente querer que acabe logo, né? Às vezes a gente, sei lá, tá malhando e só pensa no futuro, né? Ah, quero que isso aqui acabe logo. Então, em vez de ter essa mentalidade, a gente tem que transformar a nossa motivação para o processo e não para a meta. Claro que a meta é importante, né? A meta é uma forma da gente avaliar onde a gente está. Só que se a gente só ficar focado nela, o processo vai ser prejudicado. Outro ponto importante é que a nossa identidade não é igual ao nosso resultado. Então, você não é o que você manda ou deixa de mandar. Então, quanto mais a gente se desvincular dessa questão, né, que a nossa identidade não tem nada a ver com a nossa performance, mais poder a gente vai ter, mais consciência e, com isso, muito mais prazer nas nossas práticas. E outro ponto também, que pensar é diferente de ter consciência. Muitas vezes a gente está escalando e se a gente deixa a mente pensar demais, a gente não vai conseguir agir. Então, às vezes a gente tem que ter uma consciência, né, uma atenção, mas não deixar a mente tomar conta. Tipo, tem um exercício que a gente faz no curso que explica mais ou menos isso, né? Para fazer uma conta matemática, né? Se eu falar para vocês, quanto que é 20 mais 30 vezes 3 dividido por 4 vezes 8, vocês vão ter que usar a mente para chegar nessa resposta, né? Vocês não têm simplesmente um reflexo, quer dizer, só se tiver algum gênio da matemática aí. Mas, fora isso, a gente está usando a mente. E em outra situação, por exemplo, tem um símbolo com umas setas que, sem olhar, a gente não consegue saber o resultado daquilo. Então, tem situações que a gente só olhando vai conseguir chegar a uma resposta e situações que só pensando. Isso é uma coisa que a gente também divide bem no curso, né? Como pensar na hora de pensar e como agir na hora de agir. E por último, assim, eu acho que um dos pontos finais no curso é isso, é criar uma intenção inflexível. O que seria intenção? É a nossa atenção focada na direção de uma escolha. Então, se a gente tem a intenção de escalar alguma coisa, por exemplo, se ela estiver muito perto do nosso limite, a tendência é que a nossa atenção se fuja, né? Se escape, assim. Então, a gente tem que ter a capacidade de voltar a nossa atenção, quando ela estiver sendo distraída, para a nossa intenção. Isso acontece muito em vias expostas ou vias no nosso limite. Quando a gente está no crux ali, no esticão, a gente começa a olhar para a exposição e pensar demais, a tendência é a nossa atenção fugir. Então a gente tem que perceber isso e voltar ela para a nossa intenção. E sob estresse, a mente tende a pifar, né? A dar bug. Então aqui vão algumas dicas. Você só consegue controlar a sua atenção, seja ela respiração, seus olhos e seu corpo. Aprender é transformar estresse em conforto. Eita, conforto ficou errado aqui, hein? Cadê? Incorpore a prática de quedas à sua escalada. Isso também é muito importante. Não adianta você praticar a queda uma vez por semestre e achar que isso basta. O ideal é você incorporar, cada vez que for escalar, levar umas quedas para você se acostumar, né? E o corpo ficar mais tranquilo quando uma situação de queda acontecer.
Outra dica, encontre pequenos passos para conseguir se comprometer. Então, se você tem alguma dúvida, né, de como que eu faço para cair no negativo, ou como que é uma queda no pêndulo, ou, enfim, qualquer tipo de dúvida, pode até ser fora da escalada, né, no mundo da vida cotidiana, pequenos passos são as soluções, é a solução, né, dar pequenos passos para a gente conseguir se comprometer. Uma última dica que a gente até fala que é o nosso mantra é isso: quando descansar, descanse. Quando escalar, escale. Ou seja, comprometer nossa atenção com uma coisa ou com a outra. E o principal é isso, aproveitar a jornada. Porque nossa vida é só uma e se a gente estiver sempre pensando no futuro, a gente não vai ter o poder mental. Porque a única coisa que a gente consegue controlar é o presente. Nossa mente vai estar sempre no futuro ou no passado, né? Com coisas que a gente conquistou ou não conquistou, frustrações, ou coisas que a gente quer conquistar no futuro. Então, o nosso corpo está no presente. Então, para isso, a gente tem que usar respiração, nossos olhos e ter uma consciência corporal. Aí é isso. Guardei esse momento aqui para as perguntas que as pessoas possam ter e estou disponível para responder. Quem quiser, só ligar o microfone e falar. Obrigada, Rafael, novamente por participar com a gente aí do papo. Muito legal o método. Eu, particularmente, ainda não li nenhum dos livros, mas eu acho que o pessoal aqui da sala, a grande maioria já leu, pelo menos pelos nomes que eu estou vendo aqui online. Eu sou nova na escalada, estou começando agora, então tem muito treinamento mental, muito livro, muita coisa para ler ainda. O Gabriel, seu xará, levantou a mão. Acho que ele quer fazer alguma pergunta. Tá me escutando bem? Estou escutando, Sim, pode falar. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns aí pro Xará, excelente trabalho. Valeu. Bem explicado e muito conciso. Sensacional, muito bom mesmo. Eu nunca tinha lido esse livro, mas concordo com tudo. E daí eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais. Eu escalo há bastante tempo já, mas eu tive poucas oportunidades de treinar queda. E eu acho que isso até é muito pouco falado nos clubes, nos cursos básicos de montanhismo, quase não se fala nisso, né? Eu já vi alguma coisa na internet, fiz alguma coisa por minha conta, mas tem como você explicar um pouquinho mais, assim, os primeiros passos do treinamento da queda? Tem sim. Então, como eu falei naquela questão daquele gráfico do processo de aprendizagem, né? Pequenos passos são a solução. Então, o primeiro passo que a gente faz é armar um top rope e fazer uma pessoa dar segue, né? Aí a pessoa que estiver escalando, escala até certa altura e primeiro senta, pede para travar a corda, fica lá travado. Aí com isso, você já vai ter experiência com a última parte da queda, né? Que é quando a queda trava. Então, com isso a gente faz as pessoas se empurrarem, para ter essa experiência de contato com a rocha, de saber como que é a postura ideal, que seria os braços mais ou menos abertos, as pernas também mais ou menos na distância dos ombros e flexionar as pernas. Então, a primeira coisa é essa, as pessoas aprenderem a ter um impacto final na parede. Então, a gente faz a pessoa ficar tipo isso, que nem eu estou fazendo aqui com as mãos, se empurrando de um lado para o outro, aí eu pergunto, está confortável? Quando a pessoa sente que está confortável, ou seja, que ela está respirando, que ela consegue olhar, que o corpo está relaxado, aí a gente vai para o primeiro passo de queda, né? Que seria uma queda curta de top rope. Seria a pessoa que está dando segue, mantém a corda travada, aí a pessoa escalando dá uns 2 passinhos para cima e leva a queda. Então, uma queda bem curta, sem muito risco, né? Porque queda de top rope. E aí, na hora da queda, tem os elementos que eu fico prestando atenção para ver se a pessoa está
tá prestando atenção também, que é o que eu falei, respiração, olhos e o corpo, né? Ou seja, se a pessoa está travando a respiração, fechando os olhos, quer dizer que ela não está confortável, quer dizer que ela está tensa. Então, em vez de já botar ela para pular mais alto, peço para essa pessoa repetir e prestar atenção nesses elementos, né? Que é respirar, deixar o corpo relaxar e isso fluir mais, né? Aí, quando a pessoa está confortável, a gente passa para uma queda maior. 3 passos, 4 passos, né? Até essa queda já está com um tamanho considerável. E depois que a pessoa está confortável com as quedas de top rope, a gente passa para a queda guiada, que é basicamente a mesma coisa, né? Começa com a pessoa chegando até a costura na cintura, né? A costura final na cintura, aí leva uma queda. Aí vai costura na coxa, joelho, até a costura ficar no pé. E tem uma situação de queda guiada com a costura no pé. Seria basicamente o dobro, né? Mas tudo isso, claro que respeitando o limite de cada um. Então, assim, se você não se sentiu confortável para pular mais de 2 passos em top rope, você não vai querer se botar numa situação de queda guiada, né? Porque senão você vai entrar naquela zona de pânico. Você não vai conseguir fazer nada, vai travar e a chance é você se lesionar. Então, por isso que pequenos passos e respeitar esse limite de aprendizado individual. Ah, perfeito. Muito bom. Bom, ótima pergunta, Gabriel, e muito, muito legal o passo a passo para treinar queda. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo de forma bem recorrente nos últimos meses. Já tem um tempinho que a gente vem discutindo sobre quedas, porque a gente aprende faz o curso básico de escalada, por exemplo, aprende a escalar, vamos supor, vias tradicionais. Aí você começa a escalar, e em nenhum momento a gente fala sobre a queda, a gente tenta sempre evitar a queda, mas nunca treinar a queda. Tá com um retorno aí, não sei se é o meu aqui. E é muito importante. Eu fiz o curso recentemente agora de guia, de primeiro de cortada, né? E aí acabei de terminar o curso. E aí, na minha primeira guiada, que eu passei pelo Crux, e dimensionei a queda, já deu aquela travada, você já sente que já vem o braço dá uma tremida, porque você já pensa, nossa, se eu cair aqui, eu vou bater com as costas ali, enfim. E isso você estava no meio da escalada. Estava no meio do crux entre um e outro, estava no lance. E pensando na queda, aí, enfim, nunca caí. Aí nunca cair, você fica com aquilo vira um tabu pra gente, né? Ao passo que se você treinar a queda, acho que para tudo a gente aprende a cair. A gente vai andar de patins, você tem que aprender a cair para você não quebrar um pulso, né? Não machucar o cotovelo, enfim. Na escalada também é essencial, com certeza. Muito legal e interessante a metodologia que vocês usam. Gradativa. Pois né? Chegar na queda de guia e já sabendo cair, né? Porque a ideia é justamente essa, é você não ficar numa situação que nem essa que você falou. Tipo, no meio de um crux que se rolar uma queda, a chance de você se machucar ou, sei lá, cair de qualquer forma é muito grande. Então, para evitar isso, a gente, antes de se botar nessa situação, a gente já tem que meio que prever, né? Que é o que a gente faz antes, na parte da análise. Então, justamente para não ficar numa sinuca de bico dessas, de caracas, se eu cair aqui, já era. Pois é. E aí, se eu cair aqui, como é que eu faço? Qual o posicionamento? A gente tem aquela tendência a se segurar, né? Tentar se manter ali na posição, ao invés de largar, relaxar e largar e cair da melhor forma possível, a gente acaba, enfim, se prejudicando muito mais.
Com Bem legal. certeza. Tem outros, assim, eu já ouvi muitas pessoas falando de treinamento de queda de uma forma muito extrema, assim, falar, ah, não, eu já fiz os treinamentos de queda, o guia botou a gente ali para levar uns quedão de 4 metros, e foi legal. Aí outras pessoas falando, ah, é, eu até me machuquei numa queda dessa, porque levou uma queda de 4 metros, caiu num platô mais ou menos com o pé meio torto, assim, e torceu o pé. Então, essa é a importância também do gradativo. E não simplesmente se botar numa situação que pode ser perigosa, porque pouco em pouco você consegue ter mais controle. E é exatamente o que você falou, a gente não sabe qual é, você tem que ir analisando a reação de cada pessoa, qual é o limite de cada uma, né? Exato. E algumas pessoas vão cair, eu tenho uma amiga, ela fez um treinamento de queda desse, ela é da esportiva, e o treinamento inclui até cair de cabeça para baixo, né? Simulando aquela situação que você está com a corda no meio e você acaba sendo prejudicado e caindo de cabeça para baixo, né? Uma vez Tipo quando você leva um bandão da corda? banda da corda, exatamente. Pô, eu não me imagino caindo de cabeça para baixo, né? Tomando um bandão da corda e ficando tranquila. Ela já chegou nesse nível, já está totalmente zen. Ela pode cair de qualquer forma, que tá bom para ela. E eu tenho outras pessoas que eu conheço que tem um pavor absurdo de qualquer tipo de queda, assim. Deu uma escorregadinha, você já vê que a pessoa já começa a tremer. Então, cada um tem um limite, né? Aí é importante respeitar isso. Com certeza. E quanto mais a gente tiver essa experiência, melhor a gente vai conseguir reagir quando acontecer essa situação. O Adailton fez uma pergunta aqui sobre dicas de respiração. Exatamente. Bom, a principal dica que a gente dá no curso é respirar pela barriga, né, pelo diafragma, e não uma respiração superior aqui, que vai deixar a gente um pouco mais agitado. Então, tentar sempre respirar o mais fundo possível e sempre relaxar, assim, principalmente quando estiver caindo, o reflexo que a gente tende a criar é de travar, né? No curso a gente ensina justamente a relaxar e soltar o ar na hora da queda. Então, assim, os primeiros exercícios que a gente faz, que nem eu falei, a gente faz 3 respirações, né? Você fica na postura de queda, respira fundo 3 vezes, e aí na terceira, você cai junto com no momento que você expira. Então, você cai sincronizando, soltar o ar, que vai relaxar o corpo, e com isso você cria esse reflexo. E quando você estiver numa situação que pode ser potencialmente muito estressante, você vai soltar o ar e com isso relaxar. Então, uma dica é essa, você manter a respiração constante, principalmente quando estiver escalando, deixa a respiração fluindo, na hora de descansar também, fluindo bastante. E se por acaso vai estar num lance que pode cair, se na hora de cair, tentar soltar o ar, que a tendência é relaxar e estar mais presente, né? Porque respirar é um processo que a gente faz com o corpo, e o corpo está no presente. Então, respiração é um ponto muito crucial para se manter no presente. Quando a gente está respirando, a gente está jogando a atenção para o corpo, que só pode estar no presente.